existe um detalhe curioso acontecendo no mundo dos carros elétricos. Um detalhe tão importante que pode definir se o seu carro elétrico vai durar 10 anos ou 30. E o mais impressionante, quase ninguém fala sobre isso. Você provavelmente já ouviu falar da bateria chamada lítio-ferro-fosfato, conhecida pela sigla LFP. Ela está presente em diversos carros modernos, principalmente em modelos chineses e também em versões mais recentes de veículos elétricos globais. Mas existe um segredo escondido nessa tecnologia que muda completamente a forma como devemos enxergar os carros elétricos. Um segredo relacionado à durabilidade, segurança e custo real de propriedade. E quando você entende esse detalhe, percebe que a discussão sobre autonomia, potência e até sobre a troca de bateria pode estar completamente equivocada. Mas antes de revelar esse segredo, preciso mostrar uma coisa que quase ninguém percebe quando compara baterias. E isso começa com uma pergunta simples. Por que algumas montadoras estão abandonando baterias tradicionais para apostar justamente na tecnologia LFP? A bateria lítio-ferro-fosfato não é exatamente nova. Na verdade, essa química começou a ser pesquisada no final do século passado como uma alternativa mais segura às baterias tradicionais de íons de lítio. Enquanto muitas baterias utilizam metais como níquel e cobalto, a LFP utiliza ferro e fosfato em sua composição química. Isso muda completamente o comportamento da bateria. Primeiro, porque esses materiais são mais abundantes e baratos. Segundo, porque essa química é extremamente estável. Essa estabilidade faz com que a bateria tenha menor risco de eventos térmicos perigosos, conhecidos como fuga térmica, quando a bateria superaquece. Em termos simples, é muito mais difícil uma bateria LFP entrar em combustão quando comparada a algumas outras químicas usadas em carros elétricos. Essa é uma das razões pelas quais diversas fabricantes começaram a migrar para essa tecnologia. Mas a segurança não é o verdadeiro segredo. O verdadeiro segredo está em outra característica, e ele começa a aparecer quando analisamos algo chamado ciclo de carga. Toda bateria possui algo chamado ciclo de carga. Um ciclo completo acontece quando você descarrega a bateria e depois recarrega novamente até o nível máximo. Quanto mais ciclos uma bateria suporta, maior será sua vida útil. E aqui está um detalhe impressionante. Enquanto muitas baterias tradicionais suportam cerca de 1.000 a 2.000 ciclos completos, baterias LFP podem ultrapassar 3.000 ciclos e, em alguns casos, chegar a 5.000 ou mais. Isso muda completamente o cenário. Imagine um carro elétrico que percorra cerca de 400 quilômetros com uma carga completa. Se essa bateria suportar 5.000 ciclos completos, estamos falando de milhões de quilômetros de potencial de uso. Isso é muito mais do que a vida útil da maioria dos carros. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro segredo dessa tecnologia. Porque a bateria pode durar mais tempo do que o próprio veículo. Agora chegamos ao ponto mais interessante. Muitas pessoas acreditam que o principal problema dos carros elétricos será a troca da bateria. Mas com baterias LFP, essa lógica começa a mudar. Isso acontece porque a degradação dessa química é muito mais lenta ao longo dos anos. Alguns estudos mostram que a perda anual de capacidade pode ficar em torno de 3 a 5% em condições normais de uso, dependendo do ambiente e do sistema de gerenciamento da bateria. Além disso, a estrutura cristalina dessa bateria é muito estável. Isso significa que os íons de lítio entram e saem da estrutura da bateria com menos estresse interno
durante os ciclos de carga e descarga. O resultado? Menos desgaste ao longo do tempo. É por isso que algumas fabricantes afirmam que suas baterias podem superar 5.000 ciclos de carga, mantendo bom desempenho. Mas existe outro detalhe curioso que quase ninguém comenta, e ele pode mudar completamente a forma como você usa um carro elétrico. A maioria das baterias tradicionais não gosta de ficar totalmente carregada. Por isso, muitos carros recomendam carregar apenas até cerca de 80% no uso diário. Mas as baterias LFP possuem um comportamento diferente. Elas toleram níveis altos de carga com muito menos estresse químico. Isso significa que, em muitos veículos equipados com LFP, carregar até 100% regularmente não causa o mesmo desgaste que ocorreria em outras químicas. Isso simplifica a experiência do usuário. Você simplesmente carrega o carro sem precisar se preocupar tanto com limites de carga, e isso também ajuda a explicar por que algumas fabricantes optaram por essa tecnologia para veículos de uso cotidiano. Mas ainda existe outro fator estratégico por trás dessa escolha. A bateria é o componente mais caro de um carro elétrico e, por muito tempo, esse foi um dos maiores obstáculos para a popularização desses veículos. Mas a química LFP possui uma vantagem importante. Ela não depende de metais caros como cobalto ou níquel. Esses materiais podem ser caros, escassos e muitas vezes possuem cadeias de mineração complexas. A tecnologia LFP utiliza materiais mais abundantes, como ferro. Isso reduz custos e também reduz dependência de matérias-primas específicas. Por isso, muitos especialistas acreditam que essa química pode ser uma das principais responsáveis pela queda no preço dos carros elétricos ao longo dos próximos anos. Mas ainda existe uma última peça nesse quebra-cabeça. E ela explica por que essa bateria está dominando o mercado global. Nos últimos anos, diversas fabricantes passaram a investir pesado nessa tecnologia. Algumas desenvolveram arquiteturas específicas para aproveitar melhor o formato dessas baterias. Um exemplo famoso é o conceito de células estruturais, em que a bateria passa a fazer parte da própria estrutura do veículo. Essa integração ajuda a reduzir peso, melhorar rigidez estrutural e aumentar eficiência energética. Algumas baterias LFP modernas também possuem formatos mais alongados, conhecidos como células tipo lâmina. Esse design melhora a distribuição térmica e aumenta a segurança em caso de impactos. O resultado é uma combinação interessante: uma bateria mais segura, mais durável e potencialmente mais barata. Mas tudo isso nos leva à pergunta final: se essa tecnologia é tão robusta, por que ela não domina todos os carros elétricos? Apesar de suas vantagens, a bateria LFP possui uma limitação. Ela possui menor densidade energética. Isso significa que, para armazenar a mesma quantidade de energia, normalmente é necessário um volume maior de bateria quando comparado a outras químicas mais densas. Em termos simples, carros com baterias LFP podem ter autonomia um pouco menor para o mesmo tamanho de pacote de bateria. Por isso, algumas fabricantes continuam utilizando outras químicas em veículos de maior autonomia ou alto desempenho. Mesmo assim, a tecnologia LFP está ganhando espaço rapidamente, principalmente em veículos urbanos e de médio alcance. E isso nos leva de volta ao segredo que mencionamos no início do vídeo. O verdadeiro segredo da bateria LFP não está apenas em sua segurança ou em seu custo, está em algo muito mais profundo. Ela pode redefinir o conceito de vida útil de um carro elétrico, porque quando a bateria deixa de ser o componente
que se desgasta, primeiro todo o modelo de propriedade do automóvel começa a mudar. Talvez no futuro a bateria não seja o problema. Talvez ela seja justamente a parte do carro que mais vai durar. E isso pode transformar completamente o mercado automotivo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que baterias LFP realmente podem durar mais que o próprio carro? Ou acredita que novas tecnologias vão substituir tudo isso nos próximos anos? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler a sua opinião. E se você curte esse tipo de análise técnica sobre carros elétricos e tecnologia automotiva, faz duas coisas rápidas que ajudam muito o canal. Primeiro, aperta no novo botão de hype do YouTube para impulsionar esse vídeo. E segundo, se inscreve no canal Artifícios Automotivos. E dá uma olhada também no link de afiliados na descrição. Ele ajuda a manter o canal funcionando e continuar trazendo análises técnicas profundas como essa. E no próximo vídeo eu vou mostrar uma tecnologia de bateria que pode mudar tudo novamente. E talvez ela chegue ao mercado muito antes do que imaginamos. Nos vemos no próximo episódio de Artifícios Automotivos.